Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos direto ao ponto com um tema bem específico do nosso sistema tributário. Os artigos 12 a 15 do Código Tributário Nacional, sabe? Aquela Lei 5.172 de 1966. Nosso objetivo aqui é tentar desemarangar algumas regras que, olha, geram bastante dúvida. Como é que funciona mesmo a extensão da imunidade tributária para autarquias, fundações públicas, e quais são as condições, tipo, bem exatas para que templos, partidos, sindicatos e certas ONGs mantenham a imunidade deles? E também aqueles cenários super excepcionais em que a União pode usar os empréstimos compulsórios. Parece muita coisa. A ideia é justamente simplificar, extrair o essencial. Então, vamos começar essa exploração pelo artigo 12. Como é que essa imunidade que já existe entre os governos, ela se aplica para as entidades que eles mesmos criam? O artigo 12, então, ele estende aquela imunidade do artigo novo, né? Aquela que impede a cobrança de impostos entre União, Estados, municípios, sobre patrimônio, renda, serviços. Ele estende isso para as autarquias e fundações que esses entes criam e mantêm. Mas imagino que não seja uma carta branca, né? Tipo, vale para tudo. Não, de forma alguma. A chave mesmo está na condição que o próprio artigo 12 coloca. Essa extensão da imunidade, ela só vale para o patrimônio, para a renda ou para os serviços que estejam, assim, estritamente vinculados às finalidades essenciais dessas entidades. Ou que seja uma consequência direta necessária delas. Essa vinculação, olha, é o coração da norma. E como fica na prática se essa linha não for tão clara? Por exemplo, sei lá, uma Universidade Federal, que é uma autarquia. Ela faz uma pesquisa, patenteia uma invenção, recebe royalties. Isso está ligado à finalidade essencial, que é ensino e pesquisa? Ou já vira uma atividade econômica meio paralela? Onde que a gente traça essa linha? Ótima pergunta. É exatamente aí que moram muitos dos debates, né? Tanto na esfera administrativa quanto na judicial. A interpretação que costuma prevalecer é que se a atividade que gera renda, como esses royalties da patente que você mencionou, desenvolvida na pesquisa acadêmica, se ela for uma decorrência natural e inerente à atividade principal, que no caso é a pesquisa, aí sim a imunidade se aplicaria. Agora, se essa mesma universidade decidisse, sei lá, operar um hotel de luxo no campus, totalmente desvinculado das atividades educacionais. Bom, essa renda do hotel muito provavelmente não estaria imune, entende? A análise é sempre caso a caso, sempre buscando essa conexão direta com o propósito público que justifica a existência daquela entidade. E tem mais, o artigo 12 também remete aos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Isso reforça que, mesmo imune, a entidade não se livra da responsabilidade de reter tributos na fonte, sabe? E que a imunidade só cobre os serviços próprios, inerentes aos objetivos dela. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Entendi. Fica claro que a ideia é evitar que a imunidade acabe virando um subsídio para atividade que não tem nada a ver com o interesse público direto. Seguindo o fio, então, o artigo 13, ele muda o foco. Agora são os serviços públicos concedidos para a iniciativa privada. Aqui a lógica parece que se inverte um pouco, não é? Exatamente, inverte sim. O artigo 13 estabelece a regra geral. Aquela imunidade recíproca lá do artigo 9º, ela não se estende automaticamente para os serviços públicos concedidos. Pensa numa rodovia pedagiada ou na distribuição de energia elétrica. Quem está prestando serviço ali é uma empresa privada, a concessionária. E ela visa lucro, claro, mesmo operando uma concessão pública. Ela não é o Estado, né? Não se confunde com o Estado para fins de imunidade. Certo. Então, quem decide se essa concessionária vai pagar imposto ou não sobre aquele serviço concedido? O próprio artigo 13 responde isso. O tratamento tributário quem define é o poder concedente. Pode ser a União, o Estado ou o município. Mas, e aqui está o pulo do gato, apenas em relação aos tributos da sua própria competência. Ou seja, se um Estado concede um serviço, ele pode, por lei estadual, dar uma isenção de ICMS para a concessionária, por exemplo. Mas ele não pode isentar do imposto de renda, que é federal.
ou do ISS, que é municipal, e vice-versa, claro. Cada ente federativo decide sobre os seus tributos que incidem naquela concessão. Faz sentido. Isso preserva a autonomia de cada um, né? Cada ente federativo. Mas como quase tudo no direito, deve ter uma exceção. O parágrafo único do artigo 13 parece que dá um poder meio especial para a União, é isso? Correto, e é uma exceção, assim, bem significativa. A União, mas atenção, mediante lei específica, ou seja, não é uma decisão qualquer, tem que passar pelo Congresso Nacional. E se ficar demonstrado um interesse comum relevante, aí sim a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que ela mesma conceder. Percebe? A União, ao conceder um serviço tipo uma ferrovia federal, um porto, ela poderia, por lei, isentar a concessionária não só dos tributos federais, mas também do ICMS estadual e do ISS municipal que iriam incidir naquela operação específica. Nossa, isso é um poder e tanto. Imagino que seja algo para usar em projetos de infraestrutura muito grandes, estratégicos talvez, onde a carga tributária total poderia inviabilizar o projeto. Mas isso deve gerar umas discussões federativas bem intensas, não? Com certeza. É uma ferramenta poderosa, mas justamente por isso o uso é excepcional. Afinal, impacta diretamente a arrecadação de estados e municípios. A justificativa do tal interesse comum tem que ser muito forte, muito bem fundamentada. E mesmo com essa isenção ampla, vale lembrar, a concessionária continua obrigada a fazer a retenção na fonte, como o imposto de renda sobre salários, pagamentos a fornecedores. O parágrafo único remete de volta à regra do parágrafo 1º do artigo 9º. Entendido. Poderoso, mas com limites e justificativas bem específicas. Agora vamos para o artigo 14. Ele volta a tratar de imunidade, mas para um grupo diferente de entidades. Templos de qualquer culto, partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Aqui o CTN não está dando a imunidade, né? Essa já vem da Constituição. Mas ele estabelece as condições para ela ser mantida. Quais são essas regras do jogo? Isso, são requisitos cumulativos, ou seja, tem que cumprir todos eles ao mesmo tempo. O artigo 14 é bem claro nisso. Vamos lá. Primeiro, o inciso 1. Essas entidades não podem distribuir nenhuma parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a nenhum título. Isso é para garantir a ausência de finalidade lucrativa. Qualquer remuneração para dirigente, por exemplo, tem que ser compatível com valores de mercado, pelo serviço prestado, claro, sem configurar a distribuição disfarçada de lucro. A redação atual é bem direta nisso. Ou seja, nada de pagar bônus milionários para diretores de uma ONG ou de uma escola que se diz sem fins lucrativos, se isso não tiver nada a ver com a função e com o que o mercado paga, certo? Exatamente essa é a intenção. O benefício fiscal, a imunidade, pressupõe que todo o resultado positivo seja reinvestido na própria finalidade da instituição. Segundo requisito, inciso 2º. Elas devem aplicar integralmente e no país todos os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Integralmente reforça essa ideia do reinvestimento total. E essa parte do no país? Bom, essa sempre gera discussão. Sim, essa trava geográfica me chama a atenção. Quer dizer que uma entidade brasileira de assistência social, ela não poderia usar os recursos daqui para ajudar numa catástrofe humanitária fora do Brasil, por exemplo? Isso faria ela perder a imunidade sobre esses recursos. Olha, pela letra fria da lei, o artigo 14, inciso 2º, diz isso. Os recursos que se beneficiam da imunidade devem ser aplicados dentro do território nacional. Isso não impede, claro, que a entidade receba doações do exterior ou tenha outras fontes de recursos talvez não imunes que possa usar fora. Mas aqueles recursos especificamente cobertos pela imunidade, pensa na renda de um aluguel de um imóvel da entidade que estaria isenta de imposto de renda, esses recursos teriam que ser gastos aqui no Brasil. É um ponto que gera muito debate, sim, sobre o alcance da atuação de ONGs, por exemplo, mas a norma legal é essa. E vamos combinar, rastrear esse fluxo, garantir que foi aplicado integralmente e no país é um desafio prático enorme, tanto para a entidade quanto para a fiscalização.
E o terceiro requisito, inciso terceiro, elas precisam manter uma escrituração das suas receitas e despesas, em livros com formalidades que possam assegurar a exatidão. Basicamente, é o requisito da transparência e do controle. Sem uma contabilidade organizada, fica impossível verificar se os outros dois requisitos estão sendo cumpridos, né? Faz todo sentido. E se uma entidade dessas, por algum motivo, escorregar numa dessas regras, o que acontece? Perde imunidade na hora, sim? Não necessariamente na hora. O parágrafo 1º do artigo 14 prevê que a autoridade fiscal pode suspender a aplicação do benefício. Essa suspensão não é definitiva a princípio. A entidade pode ser notificada para regularizar a situação, né? Agora, se o descumprimento continuar ou se for considerado grave, insanável, depois do processo administrativo certinho, aí sim pode ocorrer a perda do direito à imunidade. E os tributos passam a ser cobrados retroativamente, claro, respeitando os prazos legais de decadência e prescrição. Entendi. É um processo gradual, digamos, mas que pode ter consequências bem sérias. E ainda tem o parágrafo 2º, né? Que foca especificamente nos serviços que essas entidades prestam. Isso mesmo. O parágrafo 2º, ele limita a imunidade sobre os serviços àqueles que são diretamente relacionados com os objetivos institucionais previstos nos estatutos. Não basta ser um serviço qualquer prestado pela entidade, tem que ter uma ligação assim intrínseca com a missão principal dela. Voltando àquele exemplo que a gente usou antes, mas adaptando. A entidade assistencial que cuida de idosos. Se ela opera um estacionamento aberto para o público geral, no terreno ao lado do asilo, mesmo que toda a renda do estacionamento vá 100% para o asilo, o serviço de estacionamento em si estaria fora da imunidade. Olha, muito provavelmente sim. O serviço de estacionamento, nesse caso, parece ser mais uma atividade econômica para gerar receita, né? E não um serviço diretamente ligado à assistência social a idosos. A imunidade do artigo 9º, inciso 4º, a linha C, quando condicionada pelo artigo 14, parágrafo 2º, ela é mais restrita nesse ponto do que a imunidade lá do artigo 12 para as autarquias. Lembra que lá falava em finalidades essenciais ou delas decorrentes? Isso talvez surgir uma margem um pouquinho maior para atividades acessórias no setor público. Já para as entidades do artigo 14, a conexão do serviço com a finalidade tem que ser bem direta mesmo. Nossa, fica bem claro que o artigo 14 é um funil bem estreito, né? Exige um comportamento muito regrado dessas instituições para que elas possam manter um benefício fiscal tão importante. Bom, falamos bastante sobre quando o Estado não pode tributar ou limita essa capacidade, por causa das imunidades e suas condições. Mas o CTN também prevê aquelas situações extremas onde o governo federal pode exigir um recurso financeiro temporário dos cidadãos, das empresas, de forma compulsória. É o caso do artigo 15, que trata dos empréstimos compulsórios. O nome já causa um certo estranhamento, né? Um empréstimo que é obrigatório. É uma figura tributária realmente singular. A Constituição o classifica como tributo, sim, mas ele tem essa característica única de ser restituível, daí o nome empréstimo. A parte compulsória vem da imposição legal, como qualquer outro tributo, né? Você é obrigado a pagar. O artigo 15 do CTN, ele basicamente detalha as hipóteses que já estão na Constituição. E são hipóteses, olha, extremamente restritas, taxativas. A União não pode sair criando empréstimo compulsório para qualquer coisa. E quais são esses cenários assim tão excepcionais que justificariam uma medida drástica dessas? São apenas 3 situações e bem dramáticas, como você vai ver. Primeira, inciso 1. Guerra externa, ou a iminência de uma guerra. Uma situação de defesa nacional extrema, que exige mobilização imediata de recursos gigantescos. Segunda, inciso 2. Calamidade pública. Mas não qualquer calamidade. Uma que exige um auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários normais. Pensa em desastres naturais de proporções continentais,
ou talvez uma pandemia devastadora. Algo que demande um esforço financeiro extraordinário e urgente do governo federal. A insuficiência orçamentária aqui é um requisito-chave. E a terceira, inciso 3. Uma conjuntura econômica que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Essa é diferente das outras duas. O objetivo aqui não é financiar um gasto do governo, mas sim uma medida de política macroeconômica drástica. Por exemplo, para tentar conter uma hiperinflação totalmente descontrolada ou um surto de consumo que esteja ameaçando a economia. Retirando o dinheiro de circulação compulsoriamente, mas só por um tempo. Guerra, calamidade de grande escala, crise econômica agudíssima, realmente são cenários limite. Fica claro que não é um instrumento para cobrir déficit fiscal comum ou para financiar projetos de governo do dia a dia. De forma alguma. É uma ferramenta de exceção total. E para garantir que você não vira um imposto disfarçado que nunca mais seria devolvido, o parágrafo único do artigo 15 traz uma salvaguarda crucial. A lei que criar o empréstimo compulsório, ela obrigatoriamente terá que definir o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate. Ou seja, tem que dizer na própria lei como e quando o dinheiro vai ser devolvido para o contribuinte. Essa definição prévia na lei é essencial. Dá alguma segurança jurídica, né? Reforça esse caráter temporário e restituível da medida. Sem dúvida. Além disso, a lei que o instituir deve seguir as outras normas gerais do CTN que forem aplicáveis. Princípios com legalidade, capacidade contributiva e, em regra, a anterioridade. Embora a Constituição permita exceções à anterioridade anual e nonagesimal, justamente nos casos de guerra e calamidade, pela urgência óbvia, né? Então, se a gente conectar tudo isso, o empréstimo compulsório é um poder estatal forte, sim, mas ele é reservado para momentos de crise aguda e cercado de garantias formais e materiais para tentar equilibrar a necessidade coletiva excepcional com o direito individual de propriedade. Ok, ufa. Acho que passamos por todos eles. Vamos tentar amarrar as pontas agora. A gente viu os artigos 12 a 15 do CTN. O que a gente pode levar de mais importante dessa nossa análise? Bom, vimos que o artigo 12 estende a imunidade dos governos para suas autarquias e fundações, mas só para atividades ligadas às finalidades essenciais mesmo. O artigo 13 diz que serviço concedido para iniciativa privada, a regra é não ter imunidade automática. O tratamento tributário depende de quem concedeu, a não ser aquela superexceção da União, por lei especial. Já o artigo 14 impõe condições bem rigorosas, né? Não distribuir lucro, aplicar tudo no país nos objetivos, ter contabilidade em ordem, isso para templos, partidos, sindicatos e instituições de educação e assistência social manterem a imunidade. E ainda limita a isenção sobre serviços àqueles diretamente ligados à missão delas. E, por fim, o artigo 15, que reserva para a União aquela ferramenta extrema do empréstimo compulsório só para casos de guerra, calamidade ou crise econômica específica e com a devolução garantida por lei. É isso. Perfeito, resumo ótimo. E por que conhecer esses detalhes é relevante? Bom, para começar, para as entidades que podem se beneficiar das imunidades, lá dos artigos 12 e 14, é fundamental entender que não é um direito automático nem incondicional. Exige uma conformidade constante com requisitos legais bem estritos. Se não cumprir, corre o risco de suspensão ou até perda do benefício, o que pode ter um impacto financeiro, assim, devastador para a entidade. Para as empresas que operam concessões de serviço público, artigo 13, é importante saber que a regra é a tributação normal. Eventuais benefícios vão depender da legislação específica de quem concedeu ou de uma rara lei federal. E para a administração tributária, claro, esses artigos são o guia para fiscalizar, para garantir o uso correto dos benefícios fiscais e a aplicação adequada das normas. E para todos nós, né, para quem se interessa em como funciona o Estado, a economia, esses artigos mostram facetas importantes do sistema. Mostram os limites que a própria lei impõe ao poder de tributar, que são as imunidades. E, no outro extremo, as ferramentas extraordinárias que o Estado tem para momentos de crise aguda, que são os empréstimos compulsórios. São peças que ajudam a gente a entender esse equilíbrio complexo entre financiar as atividades públicas, fomentar certas atividades sociais importantes
e proteger os direitos dos contribuintes. Exploramos hoje, então, esses mecanismos específicos dos artigos 12 a 15 do Código Tributário Nacional. Esperamos que essa nossa conversa tenha, de fato, trazido mais clareza sobre essas regras de imunidade e também sobre essa figura tão peculiar dos empréstimos compulsórios. Pensa comigo, no mundo onde as transações financeiras são instantâneas, globais, muitas entidades, especialmente ONGs, instituições de pesquisa, elas têm conexões, às vezes até fontes de recursos internacionais. Como é que a fiscalização pode, na prática, garantir que os recursos que foram beneficiados da imunidade foram integralmente aplicados no país e nos objetivos institucionais? Como é que se audita esse fluxo que é super complexo para ter certeza que a lei está sendo cumprida ao pé da letra, mas sem inviabilizar a atuação legítima dessas entidades? É um nó, sabe? Um desafio que desafia constantemente a aplicação prática da norma. Excelente questão. Mostra bem como a lei tributária precisa conversar com a realidade operacional, com a realidade econômica, né? Fica aí a reflexão para todo mundo. Com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.